O coordenador do Núcleo de Educação na equipe de transição, Henrique Paim, disse que será necessário reconstruir as políticas do Ministério da Educação, em especial o orçamento da pasta. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Priscila, muito obrigada por falar com a gente. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Marcela, Evandro. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom que você está aqui também, pertinho do nosso estúdio. Priscila, bom, a gente viu um sucateamento principalmente das universidades. O Paim falou aí em relação ao orçamento. Orçamento é uma das prioridades, inclusive, para a gente reconstruir universidades que em alguns momentos não tiveram nem dinheiro para pagar a conta de luz. Exatamente. Na verdade, o Ministério da Educação ele vem passando por cortes ao longo desses últimos anos todos. E no projeto de lei de orçamento para 2023, o que a gente viu foi justamente um corte ainda mais profundo. Eu queria destacar aqui, Marcela, eu sei que a pergunta foi sobre ensino superior, mas eu queria destacar a educação básica. Houve um corte de 95% na linha orçamentária relativa à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, as políticas ligadas à expansão do tempo integral, das escolas de educação integral, de implementação do novo ensino médio, de implementação da Base Nacional Comum Curricular e um corte de 96% nas políticas relacionadas à primeira infância e educação infantil. Sobrou lá no MEC dinheiro para construir uma creche. Então, esse é o tamanho do rombo deixado por esse governo. Infelizmente, a gente vai ter que aí, nesse processo de transição, encontrar saídas. Eu sei que o vice-presidente eleito Alckmin está conversando com o Congresso Nacional para poder resolver essa questão do orçamento. Para além disso, tem um outro tema que, para além de ter sido uma promessa de campanha, é uma questão de garantia de sobrevivência, de dignidade das crianças, que é aumentar o repasse para a merenda escolar. Também uma outra linha orçamentária que foi cortada e que a gente precisa garantir que essas crianças, principalmente as mais pobres, tenham na escola alimentação, né? Pelo menos 2 refeições quentes, completas, essas crianças mais pobres precisam ter na escola, porque não dá para aprender com fome, não dá para viver com fome. Ô Priscila, é um prazer falar contigo, viu, aqui ao vivo. Eu vi ali nas imagens, né, tem Fernanda Datti que está coordenando essa equipe de transição aí da educação, vi também Cláudia Costin participando ali da reunião de vocês. Eu quero saber na prática, como é que está funcionando essa transição para a educação? Cada um vai apresentando a sua proposta, quais são aquelas mais relevantes e prioritárias? É claro que você já mencionou algumas, principalmente para a educação básica em relação à merenda, mas vocês vão juntando ideias, discutindo o que é prioridade dentro de um orçamento que já está apertado, dentro de uma tentativa de ampliar um orçamento para já começar um mandato. Como é que vocês estão lidando com tudo isso? Sim. Bom, Evandro, olha, ontem foi a primeira reunião, eu participei dessa primeira reunião, foi uma reunião mais ampla, ela foi uma reunião para capturar assim, quais são os grandes consensos, as grandes prioridades e acho que no campo da educação, acho que isso é muito avançado, diferente de outras áreas, mas na educação é muito claro que a gente precisa de um esforço coordenado para recuperar a aprendizagem que não aconteceu durante a pandemia, né? Então, as crianças perderam uma grande parte daquilo que é direito delas terem em termos de aprendizado, então esse esforço nacional, capitaneado pelo governo federal, é importante que isso aconteça, né? Tem que ter essa coordenação por parte do governo federal, esse foi um consenso muito forte. Também atrelado a esse primeiro consenso, a questão da alfabetização, especialmente as crianças que passaram o primeiro e o segundo anos do ensino fundamental na pandemia, né? Essas foram as crianças mais afetadas, porque não existe alfabetização com o ensino remoto, né? Se o ensino remoto já é insuficiente para outras etapas e outras disciplinas, para a alfabetização não tem como, então, ter um plano emergencial para essas crianças. E um outro ponto também que foi consensual, muito apoiado, é mudar a formação inicial dos professores. Hoje,
61% dos futuros professores, então aqueles estudantes que estão nos cursos de pedagogia ou nas licenciaturas, estão sendo formados à distância. Então, você consegue imaginar médico ser formado à distância, engenheiro ser formado à distância? A gente está formando os professores à distância, 61%. Então, assim, a maioria deles. Então, também uma questão que teve muito apoio, que é mexer nessa formação dos professores. Já existe um currículo aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, então precisa implementar esse novo currículo, mas também precisa melhorar a regulação desses cursos, a certificação, ter um programa específico de apoio do governo federal para quem fizer um curso de pedagogia e licenciatura em tempo integral, presencial, com estágio. Então, assim, algumas estratégias são muito consensuais. Então, essa primeira reunião foi para isso. Vai ter uma segunda reunião que vai ser com entidades. Então, o CONSED, que são secretários estaduais, a Undime, que são secretários municipais, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Então, será realizada uma outra reunião com entidades. A partir disso tudo, tem um grupo menor que está trabalhando no relatório. Então, o relatório, depois de ouvir todas essas pessoas, especialistas, pessoas que estão mais na ponta, pessoas que defendem determinados interesses, e aqui interesses no bom sentido, depois dessa escuta toda, será produzido um relatório, e esse relatório está sob a coordenação do Henrique Paim, que é ex-ministro da Educação. Muito bem, a gente conversou com a cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Priscila, sempre bom conversar com você. Obrigada, até uma próxima. Um ótimo dia para você. Para vocês também, bom estar aqui com vocês. Boa sorte aí nesse momento de transição, Priscila. Obrigada. Até breve. Até.